Neste vídeo vamos falar sobre o Teorema de Taylor. O enunciado do teorema é o seguinte: seja f uma função definida num intervalo fechado AB, uma função que é n mais uma vezes diferenciável, e um x0 e x0, um ponto qualquer dentro desse intervalo AB. Então, para todo x que nós escolhermos no intervalo AB, vai existir uma escalar psi de x, é uma escalar que depende da escolha do x. Esse escalar vai estar entre x e x0, ou seja, vai estar no intervalo entre x e x0. Tal que a nossa função f pode ser representada da seguinte forma. A primeira parte dessa representação aqui é um polinômio e tem um nome especial. Esse polinômio se chama, polinômio dado dessa forma, se chama polinômio de Taylor, de grau n. Normalmente ele é denotado pelo Pn para denotar o grau no ponto x. E a segunda parte dessa expressão representa o resto. Esse resto específico chama-se resto de Lagrange. Geometricamente, temos a seguinte interpretação. Vejam que temos aqui o nosso eixo x, o eixo y. Eu tenho a função f, qualquer. Seja essa a minha função, f de x. Eu sei que essa função é n mais uma vez diferenciável no intervalo AB. Então, imagine que eu tenho esse intervalo AB, onde eu garanto que a minha função é n mais uma vez diferenciável. E suponho que eu escolhi um ponto x0 dentro desse intervalo, x0. Esse ponto em cima da minha função. Então, o que afirma o teorema de Taylor? Sendo f n mais uma vez diferenciável x0 um ponto dentro do meu intervalo AB, para qualquer x que eu pegar nesse intervalo AB, qualquer x que eu tomar, imagina que eu tomei x aqui, vai existir um psi de x, né? Para todo x dentro do intervalo AB, vai existir, esse é o símbolo de existir, existe um psi de x, só que esse psi de x obviamente está dentro do intervalo AB, mas além disso, ele não só está no intervalo AB, como ele está entre x e x0, ou seja, o meu psi de x vai estar em algum lugar entre x e x0. Eu posso escrever a minha função como um polinômio de Taylor de grau n e mais um certo resto. O polinômio de Taylor nada mais é do que a aproximação de função de um polinômio que satisfaz que condição? Notem, no ponto x0, se eu pegar esse polinômio de Taylor e aplicar no ponto x0, ele vai valer simplesmente f de x0. Porque x menos x0, quando x igual a x0, vai dar zero. Então, todos os termos que não são constantes vão dar zero. O que vai ser derivada primeira do polinômio de Taylor no ponto x0? Notem, a constante aqui, derivada da constante é zero. Derivada da parte linear, derivada de f' de x0 vezes x menos x0. Se eu derivar x menos x0, vai dar 1. Então, o que vai sobrar aqui é f' de x0. Quando eu derivar os outros elementos do meu polinômio de grau maior ou igual do que 2, o x menos x0 vai estar lá, né? Porque x menos x0 ao quadrado vai ser 2 vezes x menos x0. Portanto, quando eu pegar x igual a x0, vai ficar x0 menos x0, que vai dar 0. Portanto, todos os outros elementos aqui vão se anular, ou seja, derivada primeira do polinômio de Taylor no ponto x0 vai dar derivada da função no ponto x0. E essa propriedade vai ser satisfeita para todas as derivadas até enésima, ou seja, derivada do polinômio de Taylor de grau n, derivada enésima desse polinômio no ponto x0 vai ser exatamente igual a f, derivada enésima de f no ponto x0. Essa é a propriedade importante do polinômio de Taylor. Portanto, vamos supor que aqui eu quero usar o teorema de Taylor, só que para n igual a 1. Né? Então, suponhamos que f é uma função duas vezes diferenciável. Eu escolhi um ponto x0 no meu intervalo AB. Então, para qualquer x que eu tomar aqui no meu intervalo AB, vai existir um psi de x entre x0 e x, tal que a minha função
f pode ser, no ponto x, pode ser escrito como o polinômio de Taylor de grau 1, que simplesmente é uma reta tangente. O polinômio de Taylor de grau 1 é a reta tangente à função no ponto x0. Vai ser mais ou menos assim. Deixa um pouquinho. O valor do polinômio de Taylor no ponto x, exatamente essa parte aqui, a telinha verde, e mais o valor do resto nesse ponto x. Só que o valor do resto no ponto x vai valer quanto? Vai valer a derivada segunda em algum ponto entre x e x0. O teorema de Taylor exatamente garante a existência desse xi de x, vezes x menos x0 elevado ao quadrado dividido por 2. Esse é o resto. Então notem, minha função f pode ser escrita como polinômio de grau 1 mais o resto 1, o resto de grau 1. Né? Isso que diz o teorema de Taylor. Qual que é a importância do teorema de Taylor agora? Se, de alguma forma, eu consigo verificar que quando aumenta o grau da expansão, ou seja, quando maior o n, o meu resto vai diminuindo, significa o quê? Que cada vez mais que eu uso mais graus no meu polinômio de Taylor, quanto for maior o grau do polinômio de Taylor, melhor é a aproximação para a função. E esse é o teorema essencial para o cálculo numérico, né, para toda a análise numérica, porque se nós conseguirmos garantir que o resto vai para o zero, significa que em vez de usar para funções complexas, em vez de usar aproximações complexas, eu posso usar aproximações simplesmente polinomiais. Eu posso usar polinômios de Taylor para fazer a aproximação de funções. Na prática, numericamente, é isso que acontece. Quando vocês no computador vocês utilizam uma calculadora do Windows, do Linux, tentam calcular seno, cosseno, logaritmo, etc., o computador ele não sabe calcular logaritmo, não sabe calcular seno ou cosseno. O que é implementado na biblioteca que a calculadora usa é exatamente a expansão em polinômio de Taylor, né? Ou seja, a função logaritmo ela é expandida, ela é aproximada via polinômio de Taylor de grau pequeno, 2, 3 ou 4, e aproximado, o valor do logaritmo, do seno ou de cosseno é aproximado através desse cálculo, do cálculo de polinômio. Agora, como é que eu garanto que o meu resto ele vai para zero quando o n cresce? De novo, resto de Lagrange, como é que ele é dado? Derivada n mais 1 num certo xi de x vezes x menos o zero elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Eu posso dividir esse resto em duas partes. A primeira é exatamente a derivada, e a segunda parte é o x menos x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Interessante, eu sei que o limite entre x menos x0, vamos aqui tomar em módulo para não ficar preocupando se é positivo ou se é negativo, elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial, quando n vai para o infinito, esse limite sempre vai para o zero. É relativamente fácil de demonstrar. Imagine que vocês têm aqui x menos x0, só para simplificar, seja igual a a. E vamos supor que é maior do que zero. Então, o que vocês têm? A elevado a n sobre n fatorial, eu posso escrever da seguinte forma, como sendo a vezes a vezes a, e aqui eu vamos colocar m vezes. O que significa m? É o primeiro número natural, né, que é maior do que a. Seja m, o primeiro número inteiro natural, aqui no caso é positivo, portanto é natural, o primeiro número inteiro maior do que a. Então vamos colocar a elevado a n, quando n é suficientemente grande, n bem maior do que m, quando o número de vezes que eu multiplico a é muito maior do que o valor de a, então eu consigo colocar a elevado a n como a vezes a m vezes, e mais aqui o resto, a vezes a, e n menos m vezes, que é o resto de vezes, n menos vezes m vezes.
E isso dividido por quanto? Assim como usei aqui m vezes, portanto, m fatorial, e aqui o que sobrou é m mais 1 multiplicado por m mais 2 e assim por diante, multiplicado por m mais 3 até n. Por que eu fiz assim? Essa primeira parte é uma constante. É uma constante que depende de A. Né? Ó, tenho que multiplicar aqui m vezes, mas o m exatamente é o primeiro inteiro que é maior do que A. Então, se eu estou supondo que n é muito maior do que A, né? Então eu posso escrever A elevado a n sobre n fatorial como primeira parte é uma constante e mais a segunda parte. Mas o que acontece com a segunda parte? Lembrem que m é maior do que A. M é o primeiro inteiro maior do que A. Portanto, para cada elemento aqui, ó, A dividido por m mais 1 vezes A dividido por m mais 2. E assim por diante, até A dividido por n. Notam que cada elemento aqui, m é maior do que A, portanto, m mais 1 é maior do que A. Portanto, essa divisão é sempre menor do que 1. Essa também é menor do que 1. E assim por diante, essa também é menor do que 1. Então, eu estou multiplicando elementos que são menores do que 1. Quando n for para o infinito, eu tenho aqui uma constante vezes produto de elementos que vão para a quantidade de elementos que vai para o infinito que são menores do que 1. Portanto, tudo isso aqui vai para onde esse produto? Quando n vai para o infinito, todos esses produtos vão para o zero. Logo, esse limite aqui, de x menos x0 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial, vai para o zero quando n vai para o infinito. No meu resto de Lagrange, agora falta falar sobre essa segunda parte. Notem, o que é derivada n mais 1 na minha função num certo ponto entre x0 e x. O problema é que eu não sei qual que é esse ponto. Então, para garantir, notem que essa parte do resto, nós já fizemos, eu sei que ela vai para o zero quando n vai para o infinito. Mas o que acontece com essa parte quando n vai para o infinito? Ela sempre vai para o zero? Infelizmente não, depende da nossa função f. Dependendo da função, quanto mais derivadas eu fizer, o valor dessas derivadas num certo ponto ou nos pontos de um certo intervalo pode aumentar em vez de diminuir. O exemplo que mostra esse comportamento é a função f de x, por exemplo, dada da seguinte forma: f de x é igual a e elevado a x, sei lá, peguem e elevado a x ao cubo, essa função. Essa função, quanto maior a derivada, maior será o valor da função, por exemplo, no ponto 3. Se eu tomar x0 igual a 3, então f' no x0 vai ser menor do que f duas linhas de x0, vai ser menor do que f três linhas de x0, e assim por diante. Então, para garantir que o resto vá para o zero, eu preciso garantir que todas as derivadas da minha função são limitadas. Se existe um m real tal que o módulo da minha derivada num ponto x tal que para todo x pertencente ao intervalo AB, né? Portanto, todo pontinho no intervalo onde está definida a minha função, a derivada é limitada, isso para toda n, ou seja, toda derivada, primeira, segunda, terceira, enésima, qualquer derivada da minha função, no ponto x, ela é menor ou igual do que uma certa constante n para todo n, então eu consigo afirmar que meu resto de Lagrange é de x, quando n vai para o infinito, esse é o resto de Lagrange, vai para o zero. E se eu consigo afirmar isso, significa o quê? Significa que a função pode ser representada como série de Taylor, né? Ou seja, a função pode ser representada como série de Taylor. Ou seja, quanto maior o grau do polinômio de Taylor que eu utilizar, melhor vai ser a aproximação. Se a função CF for infinitamente diferenciável, CF infinitamente diferenciável, então f de x pode ser escrita como série que representa série de Taylor. Essa é a ideia do teorema de Taylor.
A absoluta maioria das funções, na prática, na verdade, a absoluta maioria das funções satisfazem essa condição de que o limite do resto de Lagrange vai para o zero quando n vai para o infinito. Ou seja, para a absoluta maioria de funções, vale a afirmação de que aumentando o grau de polinômio de Taylor, esse polinômio vai cada vez melhor representar a minha função f. Ou seja, aumentando o grau, melhor vai se encaixar, mais próximo vai ser o polinômio de Taylor, a função que ele representa.